Yes, no code. Olá, seja bem-vindo ao canal Yes No Code. Meu nome é Caio Calderari. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre um assunto que é uma pergunta que muita gente me faz e é uma dúvida que talvez você também deva ter. A dúvida é a seguinte: Caio, posso exportar código de aplicações no code? Ou seja, posso criar minha aplicação utilizando ferramentas no code e fazer a exportação do código dessa ferramenta? Posso exportar o HTML, o CSS ou até mesmo o JavaScript, a própria parte de programação, uma vez que eu criar essa aplicação usando uma ferramenta no code, eu posso ter acesso a esse código, eu posso pegar essa aplicação no code, criar toda a minha aplicação de forma visual e aí quando eu terminar, eu exportar tudo dessa ferramenta e hospedar esse código em um outro lugar, em uma outra hospedagem que seja de minha preferência. Eu sou o dono do código, então a gente vai falar sobre todas essas questões envolvendo código, exportação de código em relação a ferramentas no code, e essa é uma dúvida realmente que muita gente tem e várias vezes eu tenho essa pergunta aparecendo nos comentários aqui nos vídeos do canal. Se você está chegando agora, muito prazer, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Caio Calderari, trabalho com ferramentas no code, sou especialista no code, CTO na We Are No Code, que é uma empresa americana localizada em Los Angeles, na Califórnia, e também fundador aqui do canal Yes No Code. E a gente fala sobre ferramentas no code, sobre esse universo de criação de aplicações sem digitar código. E se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, se você já está nesse universo e ainda não é inscrito no canal, já te convido para você se inscrever e também deixa o like no vídeo se esse conteúdo for bacana para você. Bom, então vamos falar. Eu vou falar aqui de uma forma bem aberta com vocês, de uma forma que eu não preparei nenhum conteúdo específico, assim, uma estrutura para a gente falar. Eu vou dar as minhas opiniões e responder essa pergunta, tá? Então, primeiro, vamos responder a seguinte pergunta: é possível fazer a exportação de código HTML e CSS de ferramentas no code? E a resposta é sim e não. Por quê? Depende da ferramenta no code que você está utilizando. Algumas ferramentas, elas permitem que você exporte o código, seja o HTML, seja o CSS ou o código todo que ela gerar ali da sua aplicação. E outras ferramentas não permitem que você faça a exportação do código. E eu já vou falar sobre quais as ferramentas que eu conheço que permitem a exportação do código e algumas outras ferramentas que eu também conheço e que eu gosto de utilizar, que eu utilizo, mas que não permitem fazer a exportação do código. Eu vou explicar também por que algumas ferramentas permitem e outras ferramentas não permitem, e qual é a minha opinião em relação a elas permitirem ou não, se eu acho que isso é bacana, se eu acho que isso não é bacana. Então, respondendo a primeira pergunta, sim, é possível. Só basta você encontrar ferramentas no code que têm essa proposta, que permitem que você faça a exportação do código. Kai, você pode me dar então alguns exemplos de algumas ferramentas no code que me permitem fazer a exportação do código? Sim, posso dar alguns exemplos. Webflow é uma ferramenta que é focada na criação de sites e landing pages e também permite você fazer a criação de sites dinâmicos, ou seja, tem um CMS, que é um Content Management System, ou seja, um gerenciador de conteúdos. O Webflow, ele tem tanto a parte do editor visual, onde você vai visualmente construir toda a sua aplicação, arrastando componentes na tela, fazendo as configurações ali no editor dele. E uma vez que você termina de construir essa aplicação de forma visual, se você quiser exportar o código da ferramenta, você pode exportar e fazer a inclusão desse código dentro de um outro servidor, de uma hospedagem que você vai contratar à parte e hospedar esse site para funcionar nesse servidor, nessa hospedagem que você quiser. Porém, se você não quiser ter este trabalho a mais, você pode contratar o serviço de hospedagem do próprio Webflow, que já está incluso dentro do ecossistema do Webflow, já está incluso na plataforma.
e você já tem tudo pronto ali para você de uma forma simples, fácil e rápida de utilizar. E você já mantém tudo centralizado no mesmo lugar, tanto a parte de criação como a parte de hospedagem, é uma coisa só. Beleza, outra ferramenta que dá para você exportar o código. Eu não uso essa ferramenta, tá? Eu conheço ela, mas já ouvi muita gente falando, mas particularmente não uso. Ela é uma alternativa aí, digamos, ao Webflow, não tão popular como o Webflow, chamada Wappler. W-A-P-P-L-E-R, Wappler. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo dessas ferramentas que eu estou citando, tá? Então, se você tiver curiosidade, você pode conferir aqui na descrição desse vídeo. Então, essa ferramenta Wappler, ela permite que você exporte código também, tá? Uma outra ferramenta que permite que você exporte código chama Ycode, Ycode, que também é uma ferramenta que eu já falei aqui no canal, tem vídeo sobre ela. E também vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Ela também é um competidor do Webflow e permite que você exporte o código, tá? E também permite que você hospede tudo nela mesma. Tem outras ferramentas que permitem que você exporte código? Com certeza, tem muita ferramenta no code por aí, tá? E com certeza algumas delas permitem que você exporte o código sim. Agora vamos falar de outras ferramentas que não deixam você exportar o código. Por exemplo, Bubble, ele não deixa você exportar o código. Eu já ouvi falar que existem formas não tradicionais, ou seja, que não é pela própria ferramenta, que você consegue exportar esse código. Eu imagino que sejam algumas ferramentas terceiras que conseguem ir lá na sua aplicação e pegar todos os dados lá, pegar todos os códigos e exportar aquele código para você colocar em outro lugar. Mas não é algo que o próprio Bubble oferece dentro do site deles, dentro da ferramenta deles, para você fazer. Porque a proposta do Bubble é que você construa a sua aplicação lá e você continue com a aplicação toda sendo feita lá, e que você mantenha tudo dentro da plataforma deles. Essa é a proposta de negócio deles, essa é a proposta de solução deles, você ter tudo em um lugar só. A Dalo também, que é uma ferramenta para criação de aplicativos mobile, não dá para exportar o código. Glide, Apps, também não dá para exportar o código. E aí, logicamente, que isso pode mudar em algum momento. Então, é sempre importante você ir no site, você pesquisar um pouco mais sobre essa informação. Com certeza vai estar descrito lá no site. E já eu vou mostrar também alguns sites e algumas informações dessas ferramentas que eu estou falando no próprio site. Eu já vou mostrar aqui na tela do meu computador. Mas antes da gente mostrar um pouco mais dessas ferramentas em detalhes, eu quero responder mais algumas questões, porque beleza, eu respondi que sim, existem ferramentas que possibilitam que você exporte código e outras ferramentas que não possibilitam, tá? Agora vamos entender um pouco por que de uma poder e a outra não poder, né? E também eu gostaria de entender um pouco do seu pensamento, por que que você quer exportar o código. Até deixa aqui embaixo no meu comentário, por que que você tem vontade de usar ferramentas que deixam você exportar o código? Porque para você exportar o código é interessante ou é importante, que é legal também de saber. Agora vamos falar um pouco do porquê que isso acontece e talvez até porque você esteja pensando em código. E o que eu penso um pouco sobre isso também. Vamos lá. Por que que eu acho que algumas ferramentas elas deixam que você faça a exportação do código? Por quê? Algumas ferramentas, como por exemplo construtores de site, ou seja, os site builders que a gente pode chamar assim, por exemplo, o Webflow, eles nasceram com a proposta de que você pudesse ter uma ferramenta visual onde você pudesse fazer a criação de sites lá dentro. E há alguns anos atrás, a ideia era que você só fizesse a otimização dessa parte do processo, que seria você criar um site sem precisar digitar código. Só que muitas vezes as pessoas que iam usar essa ferramenta também são pessoas que sabem um pouco de código ou que querem fazer essa parte do visual, às vezes um designer, por exemplo, e passar essas informações para um desenvolvedor depois. Então, a primeira ideia de quando surgiram essas ferramentas foi só trazer uma solução para essa parte do processo, a parte de design e a parte do que a gente chama de handoff, que é a entrega desses materiais para uma equipe de desenvolvimento. Então, quando essas ferramentas surgiram alguns anos atrás, essa era a proposta.
fazer com que você pudesse sair de uma ferramenta de design convencional, usando coisas estáticas, e passasse por uma ferramenta que ela é um pouco mais dinâmica e um pouco mais familiar para um designer, por exemplo, ou para uma pessoa que não sabe digitar código, para ela poder fazer ali a parte inicial, o front-end, a parte visual daquele projeto. E aí, essas ferramentas começaram a surgir com essa proposta. Tanto que existem algumas ferramentas que plugam em ferramentas de design, como por exemplo o Figma. E essas ferramentas, elas fazem com que você transforme um layout estático num arquivo de design, como Figma, por exemplo, Adobe XD, Sketch, e faça a conversão daquele design e gere um output, um resultado de código. Porque a parte de transformar um layout estático, um design que alguém desenhou, em algo funcional, né, um site de fato, é um processo muito trabalhoso. E para quem não sabe codar, ainda mais. Então as ferramentas elas queriam resolver esse problema. E essa pessoa que ia usar queria o código depois desse processo ser realizado de uma forma melhor ou mais interessante do que os modelos atuais, ou atuais na época, né? Então, essas primeiras ferramentas surgiram com essa premissa. Vamos resolver esse ponto? Vamos ajudar o pessoal a sair da parte de design e conseguir o código? E aí esse código poderia ser utilizado tanto pela pessoa que criou esse projeto, como passar a bola para frente para o time de desenvolvimento, e o time de desenvolvimento ia cuidar desse projeto depois, né? Então a gente teve por muitos anos várias ferramentas tentando resolver esse problema em específico, tá? E ainda pode ser que hoje em dia faça sentido você ainda ter a necessidade de fazer isso. Você só quer otimizar essa parte do processo e você ainda quer ter o projeto em código e quer continuar trabalhando com código e hospedar isso e fazer o restante dos processos que um front-end faria ou que uma equipe de desenvolvimento vai fazer com esse projeto depois que ele for passado do design para o código, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Agora vamos entender o que começou a acontecer depois disso. Depois que a gente passou dessa etapa de gerar o código, começou a ficar mais forte a tendência do no-code como plataforma. Então, as ferramentas começaram a evoluir, o Webflow foi uma delas, a não só oferecer essa primeira parte do processo, que era gerar aquele projeto estático de design em algo funcional, mas passaram também a oferecer toda a infraestrutura de hospedagem e todo o servidor ali, tudo em um lugar só, que você paga um plano mensal. Porque se você não está muito familiar, por exemplo, se você criar um site hoje, você faz o design, cria o código. Depois que você faz isso, você precisa hospedar isso em algum lugar. Você precisa pagar tipo um hotel na internet para ter lá o seu site. Quando a pessoa acessar o seu site, algum lugar, alguma máquina física em algum lugar do mundo tá com os arquivos lá 24 horas recebendo a solicitação dos usuários para ver aquele site, para ver os arquivos que estão lá. Isso custa. É um valor que você paga de uma hospedagem, tá? Então, o que essas ferramentas começaram a fazer? Elas começaram a oferecer tudo junto já no mesmo ambiente. Então, você já faz a conversão ali do layout de design ou cria o próprio design já na própria ferramenta. Então, você não precisa usar, por exemplo, o Figma, o Sketch, o Adobe XD se você não quiser. Você já pode ir direto para a ferramenta no code e fazer toda essa parte de design lá. E aí, o código também já é gerado por baixo dos panos, ou seja, você não vê o código, mas o código está lá sendo gerado conforme você está fazendo as coisas de forma visual, o software está gerando código ali atrás das cortinas. Mas você, como usuário, não precisa saber o código, não precisa lidar com o código, mas ele está lá. E uma vez que você termina de usar essa parte que é o editor visual, arrasta e solta, que a gente chama, o código já está lá, a hospedagem também é oferecida para você. Então, você só paga um plano, que o plano é para você acessar tanto a ferramenta, que é o editor, como também ter o seu projeto hospedado, tá? Então, seria a mesma coisa que a gente faria de uma forma isolada, já oferecido em um único serviço, tudo junto para você. E aí eu falo o seguinte, pensa comigo. Se no processo antigo a gente tinha uma pessoa que ia lá e fazia o site, o projeto ali na parte de design, na ferramenta de design, a pessoa tinha que pagar a licença de utilização dessa ferramenta de design. Por exemplo, o Sketch, Adobe XD, o Figma. São semelhantes ao Photoshop, se você não conhece essa ferramenta, mas bem diferente em termos
de usabilidade ali do que você faz dentro da ferramenta, é mais focada para construção de produtos digitais e sites, tá? Então, é uma ferramenta semelhante ao Photoshop, mas para profissionais que desenvolvem para web. Beleza. Então, antes você já tinha o custo dessa ferramenta, que é só o editor visual. Daí, depois você tinha que passar isso para o código, usar ferramentas de código, VS Code, Sublime, Notepad++, né? Então, ferramentas que desenvolvedores front-end utilizavam. E depois que você fizesse esse projeto, você tinha que passar esse projeto para uma hospedagem. E dependendo do tamanho do teu projeto, da complexidade dele, você precisava de hospedagens mais caras e infraestruturas ou servidores, às vezes, feitos para que eles aguentem e suportem as necessidades da sua aplicação, dependendo das tecnologias que você optar por utilizar. O que acontece hoje é que a gente já tem tudo no mesmo lugar e por um valor muito baixo, se a gente for comparar com pagar tudo isso de forma separada. E aí entra um ponto. Eu acho, na minha opinião, que muita gente quer exportar o código por alguns fatores. E vamos ver se eu tô certo e se é o que você também tá achando. E se não for, comenta aí. Primeiro ponto que as pessoas pedem para exportar o código é porque elas não querem pagar o custo das ferramentas no code. Esse é o primeiro ponto. E que eu acho um erro porque o custo não deveria ser um problema se você vai fazer uma coisa profissional e algo para um negócio. O seu negócio deveria ter capacidade de arcar com esses custos mensais ou anuais, que são custos baixos, se comparados a qualquer outro custo que você vai ter numa operação de uma empresa. Então, se tem um problema aí, tem um problema no teu negócio. Já começa por esse ponto. Segundo ponto, se você quer fugir de pagar a mensalidade da ferramenta, você está pensando e comparando a hospedagem de um Webflow, por exemplo, de um Bubble, com uma hospedagem de uma HostGator, por exemplo, sites bem baratos que cobram tipo R$5 por mês para hospedar o site. Só que saiba que existe uma grande diferença, porque a qualidade de hospedagem é diferente, você não está comparando duas coisas iguais, e você não está percebendo que o fato de você ter que exportar esse código e lidar com toda essa gestão dessa hospedagem e infraestrutura também tem um custo que está sendo relacionado ao custo de tempo que você está gastando, e esse tempo deveria ser colocado em conta também. Quanto custa a tua hora e quantas horas você perde por mês ou por ano só fazendo a gestão de todo esse processo de exportação de código, de subir, de fazer setup de ambiente, de pagar a hospedagem, lidar com boletos a mais, faturas a mais. Então, isso você também tem que considerar, porque às vezes, no fim das contas, parece que vai ser mais barato e no fim, não é, né? Então, você não está visualizando isso. Então, eu acho que o primeiro ponto é que as pessoas não querem pagar a ferramenta ou acham que tem outras formas mais baratas, tá? E um outro ponto que eu acredito também seja muito pertinente é que as pessoas acham que se elas fazem as construções dessas ferramentas ou projetos em ferramentas no-code e não têm acesso ao código, que elas não vão ser donas daquela aplicação, né? E que vai ficar dependente dessa ferramenta. E sim, vai ficar dependente da ferramenta, porque é uma plataforma, né? Assim como qualquer coisa que você tiver um serviço ou alguma coisa que você contrata, sendo no-code ou não, é uma dependência, porque é uma solução que você precisa. E isso é normal, a gente depende de várias coisas. Se pararem de funcionar, a gente vai ficar sem, né? E a dependência vem com dois lados. Uma parte que você depende daquilo e outra parte que alguém trouxe aquela solução para você que você não tinha antes. E o fato de você não ter o acesso ao código não significa que você não é dono da solução. Porque os direitos intelectuais de criação daquela solução ainda são seus. Não são da ferramenta no-code que está te proporcionando você criar dentro dela. Não significa que você está lá dentro que você não é dono daquela solução, daquela aplicação. E outra questão também que eu penso é que muita gente pensa no futuro. Fala assim, não, porque quando eu crescer o meu aplicativo e ele ficar muito grande, daí eu tiro lá do Bubble, eu tiro de algum outro lugar e coloco em outro lugar o código. E se eu não tiver o acesso ao código, daí eu não vou conseguir tirar essa aplicação de lá e aí eu vou ficar amarrado. Mas isso é uma coisa que não faz muito sentido pensar. Porque primeiro assim, se você está construindo o seu MVP, tá?
o MVP, que para quem não sabe é um produto mínimo viável. Esse MVP, ele serve única e exclusivamente para você testar a sua ideia no mercado de forma rápida e barata, e isso é um excelente benefício do no-code, e você vai conseguir fazer isso reduzindo muito seus custos. Se você testou a sua ideia, construiu o seu MVP e entendeu, há muitas chances que o primeiro MVP que você vai construir não vai ser a melhor solução e não vai ser o projeto perfeito, tá? Então já tenha isso em mente, porque a ideia é você falhar e falhar rápido e barato. Então, pensando que o seu primeiro MVP tem muita chance de não dar certo ou de falhar, e isso é o que você quer, porque você não quer gastar muito tempo da sua vida e dinheiro fazendo coisas que não valem a pena ou que ninguém quer comprar, então você vai usar essa ferramenta no code e muito provavelmente ou depois você vai construir uma nova versão, mesmo usando ferramentas no code ou não, e pode ser que você não continue usando ferramentas no code depois que der certo. Ou pode ser que você continue usando ferramentas no code depois que der certo, depois que você fizer a primeira ou segunda versão, e que a ferramenta no code já vai ser suficiente para você rodar a sua operação, a sua empresa, a sua startup, com as ferramentas no code e tendo um custo super baixo. Porque de duas uma, ou você vai continuar conseguindo manter a sua operação e escalar a sua aplicação no code, porque sim, é possível escalar, ou você não vai conseguir e vai precisar de um time de desenvolvimento lá na frente. E não vai fazer sentido ter esse código em mãos. Porque por mais que você possa pensar, eu vou exportar esse código e daí o pessoal de desenvolvimento vai usar esse código para não precisar construir tudo do zero, sinto te dizer que provavelmente o pessoal vai preferir construir do zero do que usar um código que foi gerado por uma ferramenta no-code. Não porque esse código esteja muito ruim, algumas ferramentas têm uma qualidade boa de geração de código, mas outras ferramentas talvez não priorizam essa parte. Eu acredito, por exemplo, que o código que o Bubble gera, no fundo, não é o melhor código se a gente for pensar em termos de performance, em termos de manutenção desse código depois para um time de desenvolvimento. Porque o time de desenvolvimento vai ter sua particularidade, suas preferências de tecnologia e tudo mais. Então, há grandes chances que não vai fazer sentido você exportar esse código depois. O que é mais importante você pensar é que todo esse processo ele está servindo para você economizar tempo, dinheiro e entender se existe mercado para a sua ideia. Eu acho que muita gente se perde pensando em no-code como soluções finais, né? Como soluções que vão durar para sempre. E sinto te dizer que com código ou sem código, desenvolver produtos digitais não faz sentido essa mentalidade, porque produtos estão sempre evoluindo e mudando frequentemente. E aí, falando sobre mudança e atualização, vou te dar mais uma visão porque não faz sentido, na minha opinião, exportar código, tá? Primeiro, que eu acho que o custo das ferramentas vale a pena você pagar e pode fazer as contas. Quanto custaria você ter uma pessoa dedicada dentro da sua empresa trabalhando para você que pagasse o salário mínimo? Quanto custaria você pagar a mensalidade da ferramenta no code? Então, se você só comparar isso, um estagiário trabalhando para você, e você pagar a mensalidade da ferramenta no code que já vai te oferecer tudo o que você precisa, sem se preocupar com infraestrutura, hospedagem e tudo mais, quanto que custaria? Né? É muito barato, mesmo sendo em dólar. Eu sei, o dólar é caro, multiplica aí por 5, mas mesmo assim ainda é mais barato. Então, se a questão é fator preço, eu já não concordo, porque é muito mais acessível. E aí vamos pensar o seguinte: se você usa a ferramenta no-code para exportar o código, uma vez que você é dono desse código e você tem a hospedagem para hospedar esse código, você é responsável por fazer a manutenção e gerir essa infraestrutura para que a sua aplicação funcione corretamente. Você passa a ser responsável por fazer a gestão disso e pagar por esse serviço também. Será que vale a pena o teu tempo? Será que vale a pena talvez uma economia muito pequena? Ou talvez nem vai custar mais barato, talvez vai custar muito mais caro gerir uma estrutura numa AWS ou em uma outra hospedagem, montar máquina virtual, montar servidor. Você precisa de ter os conhecimentos para isso, e se você não tem os conhecimentos para isso, você vai ter que, de novo, contratar alguém
para fazer a gestão disso para você. E quanto isso custa em relação aos 15, 20 dólares, 50 dólares que seja de mensalidade que você vai pagar por uma ferramenta no code. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, vamos pensar o segundo ponto, que eu acho que para mim é onde não faz sentido exportar o código mais ainda, tá? Você usa a ferramenta no code para gerar aquela aplicação de forma visual, certo? Então, você está substituindo uma ferramenta que antes era uma ferramenta de design, vamos supor. Lógico que você ainda pode usar a ferramenta de design na primeira etapa, e eu recomendo fazer isso. Mas vamos pensar nessa lógica que eu coloquei aqui agora, que é, você está usando a ferramenta no code como uma ferramenta para construir aquilo que você quer construir, como editor, certo? Então, seria como se você estivesse pagando um software de construção de aplicações, ou um software de design, por exemplo. A gente poderia colocá-los na mesma categoria em termos de custo de ferramenta que você teria que comprar para conseguir construir um site, tá? Então, toda vez que você está usando esse editor, você está meio que usando ele de graça, porque você só vai pagar na hora que você publicar o seu projeto. Então, no fundo, você está tendo acesso ao editor visual gratuitamente, ou seja, essa ferramenta está saindo de graça, e você está pagando por infraestrutura e hospedagem. Quando você assina um plano, você termina o seu projeto e você quer publicar esse projeto para que as pessoas possam acessar e usar ele de fato. Então, você está pagando pela infraestrutura, certo? E o editor, você está ganhando ali de graça, um editor que você não precisa saber código e que você cria aplicações de forma visual. Agora, vamos pensar o seguinte, você usou esse editor de graça, você não quer pagar a plataforma para fazer a hospedagem e publicação dessa aplicação. Você consegue exportar esse código, lembrando que em algumas ferramentas que possibilitam que você exporte o código, você só vai conseguir fazer isso se você pagar um plano que dá esse acesso à exportação do código. Então, em tese, você vai ter que pagar para exportar esse código também, tá? Agora, vamos pensar que você usou essa ferramenta, criou toda a sua aplicação lá, exportou esse código. Agora, esse código é teu, só que esse código ele é estático. Porque qualquer mudança que você precisar fazer nessa aplicação, ou você vai agora ter que entrar no código para mexer, ou você vai ter que voltar na aplicação que gerou esse código e fazer todas as mudanças necessárias, tá? Então, esse vai e vem agora que você tem código, aí você volta onde gerou o código, muda onde gerou o código, exporta de novo o código e vai de novo no servidor para atualizar, será que vale a pena? Isso que eu fico pensando, será que vale a pena esse trabalho extra? Porque você está usando a ferramenta que te dá muito mais coisas e muito mais poder se você usar ela como ela é. E aí você está tirando um monte de coisa ali que você poderia estar usando para exportar o código e depois ou você vai ter que voltar o processo anterior para exportar o código mais atualizado e atualizar a sua aplicação, ou você daí vai ter código, que não é talvez o que você queria ter no começo. Às vezes pode ser que você queria ter o código. Mas você vai estar lidando com código depois, porque você exportou código. O resultado de tudo que você fez foi código. E aí você vai ter código para lidar com ele. E aí você tem que cuidar da estrutura, da infraestrutura, da hospedagem, né? Então, eu só digo que talvez valha a pena se você está criando sites estáticos. Porque tem outro ponto. Porque quando você usa uma ferramenta no code, ela tem o banco de dados dentro dela, ela tem os workflows, que são as conexões, quando você clica, faz uma ação, ele mostra dados, ele puxa dados desse banco de dados. Todas essas funções que existem dentro da ferramenta, elas só funcionam dentro dela própria, no ecossistema dela, na plataforma que ela foi criada. Então, se você exportar, vamos supor que você fosse capaz de exportar o código do Bubble. E aí eu acho que é por que você não pode exportar? Por causa disso. Porque quando você cria todas as amarrações, os workflows, as automações, tudo dentro do Bubble, tudo aquilo o Bubble entende, compila o código, interpreta e hospeda para você. Se você fosse exportar tudo aquilo, primeiro que você não ia conseguir mais editar nada, que já estaria em código, a não ser que você soubesse como editar. E segundo, que ao editar tudo aquilo, como você faria para entender, interpretar todas aquelas linhas de código e como você construiria um ambiente que consegue rodar exatamente aquela aplicação sem nenhum problema? Então, na minha cabeça, não faz sentido você usar uma ferramenta no code para você gerar código. Agora,
Existem outras ferramentas um pouco mais antigas que no passado elas são chamadas de website builders, que geralmente têm blocos de design pré-prontos que você arrasta e solta. E essas ferramentas, elas geram código, porque o objetivo delas é gerar código. E elas muitas vezes são baseadas em frameworks, como o Bootstrap, que é um framework de HTML e CSS. Então a ideia é que você use ela para gerar o código baseado nesse framework em Bootstrap, e possa fazer a exportação desse código daí para você usar. Mas aí você tem que saber HTML, CSS, um pouco de JavaScript, você tem que saber o framework Bootstrap e você quer aquele resultado. Isso é o que você quer. A gente está num nível já que a gente passou desse nível de, tipo, usar essas ferramentas. A gente já está num nível onde a gente tem ferramenta como solução em plataforma. Onde a gente entra, a gente já tem o editor, a gente já tem a infraestrutura, a gente já tem tudo que a gente precisa para a gente pagar só a mensalidade, não se preocupar com mais nada, focar em construir a aplicação e manter a nossa aplicação dentro desse ambiente. Então, essas são as minhas visões. Eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês. O vídeo é longo mesmo, mas eu quis trazer bastante detalhe, então se você está gostando, vamos continuar aqui. E a gente vai mostrar agora algumas ferramentas no code aqui na tela do meu computador para você ver o que eu estou falando um pouco mais de forma palpável. Então essa ferramenta aqui, por exemplo, ela chama yCode, tá? O site é ycode.com ou ycode em português. Ela é uma ferramenta muito parecida com o o Webflow, se a gente for ver. E tem muita gente falando em WordPress que usa o WordPress ainda também. Eu, particularmente, eu vou falar, não é uma opção que eu gosto tanto de utilizar mais. Eu usei bastante no passado, mas é uma das ferramentas que, para mim, ficou um pouco para trás na era do no-code anterior. E hoje a gente já tem soluções bem melhores, tá? Mas isso fica para um próximo vídeo. Inclusive, se você tiver interesse de falar um pouco sobre essa visão de WordPress, comenta aqui embaixo. Então, essa ferramenta, o yCode, ela é uma concorrente direta aí do Webflow. Se a gente vem aqui nas features, né, que são as funcionalidades, a gente vai ver o que ela oferece pra gente. Então, ó, ela oferece a parte de design, então um construtor drag and drop, templates, estados, breakpoints, design global, componentes dinâmicos, SEO, não vou falar tudo, autenticação, tem muita coisa, workflow, você pode vir aqui. Só que se a gente pode vir aqui e ver, né? Se a gente for olhar, aqui embaixo ela tem aqui falando, ó, hosting. Então ela hospeda também. Então o que eles estão fazendo? Eles estão juntando tudo, gente, em uma coisa só para facilitar. Então por que ir contra isso, né? Por que não usar o que está sendo feito, uma nova versão aqui da gente de serviços, de soluções, para a gente não precisar ficar fazendo tudo separado. A não ser que você realmente precise, saiba o que você está fazendo, tá? Mas, ó, aqui eles falam Code Export, No Vendor Lock-in. O que é No Vendor Lock-in? É o quê? É o fornecedor te travar nele, tá? Então, ó, se você fazer o solicitação do código, eles vão exportar para você o código em alta qualidade. Aqui tem falando um pouco sobre mais detalhes. Só que, assim, mesmo tendo isso aqui, ó, cara, eu te dou o código se você quiser. Se essa é a tua preocupação, eu te dou o código para você. Caio, não vou querer usar isso. Não faz sentido para mim parar de usar a ferramenta no code e exportar o código. Por quê? Porque eu quero ter todos os benefícios. Eu quero continuar usando o editor. Eu quero continuar usando a plataforma. Eu quero realmente tudo que eles me oferecem pelo preço que eles cobram aqui. E eu tô feliz em pagar esse preço aqui que eles cobram, porque é muito mais barato do que outras alternativas aí. Então, vamos para outra. A Dalo, esse aqui é o software. O software não exporta código, mas eu tenho tudo aqui que eu preciso e eu não vejo necessidade de exportar o código. A Dalo, por exemplo, que é mais para criação de aplicativos, também dá para criar aplicações web, não exporta o código. Então, a ideia de não exportar o código é para você focar na parte visual, focar em construir a ferramenta, né, a solução que você quer, o produto que você quer ali dentro. Porque uma vez que você exportar o código, você perdeu isso aqui, ó. Você não tem mais o editor visual. Você tem código e é código que você quer? Eu não quero. Eu quero continuar usando a ferramenta, a solução que eles me dão. Bubble, mesma coisa.
não exporta, né? Porque essa é a premissa. Agora, o Webflow, tô até logado aqui numa conta, o Webflow, ele tem essa possibilidade de você exportar o código. Mas como eu falei, cara, raras as vezes que eu acho que faria sentido exportar. Se é um site estático, cara, você só vai usar o Webflow para criar uma pagininha simples e você não precisa da hospedagem deles porque é uma página estática que não vai mudar quase nunca. Beleza, daí, tudo bem. Só que lembre-se, toda vez que você precisar editar esse site, você vai ter que voltar no Webflow e vai ter que exportar de novo. E você vai pagar também para exportar, porque o Webflow, como ele começou um pouco mais lá atrás, ele tem esse conceito onde ele é editor e hospedagem. Então eles meio que até têm essa visão meio de que, tipo assim, beleza, você só quer usar o Webflow como ferramenta editor, criador de site, exportar código? Beleza, eu tenho um plano aqui que atende mais ou menos essa necessidade. Agora, se você quer usar tudo, aí você tem outros planos. Se você quer usar como uma agência, ter funcionários ali dentro do seu time trabalhando dentro do Webflow de uma forma mais corporativa, mais agência, tem também planos que se adequam a isso. Porque o Webflow entende que eles têm essas duas partes. Eles são poderosos como editor e poderosos como serviço de hospedagem também e como plataforma. Mas por quê? Porque eles começaram um pouco antes. E hoje as ferramentas que vêm, essa parte de editor mesmo é meio que tá ali de graça para você. É só um meio para você utilizar. Então meio que você tá pagando mais pela hospedagem e infraestrutura do que pela parte de editor mesmo. E essa aqui é outra ferramenta que eu falei, que chama Wappler. E que também é uma ferramenta que eu acho que serve perfis diferentes. Porque também, o que eu entendo que está acontecendo no mercado, né, no code? Muita gente que não sabe utilizar código quer usar as ferramentas no code, né? Porque não sabem código, não querem aprender código. E elas querem ser capazes de criar essas aplicações de forma visual. Só que também o que está acontecendo é muito programador, muita gente que já trabalha no mercado de tecnologia e que sabe programar, também está gostando de utilizar ferramentas no code, também viu que tem um potencial muito legal. Porque por que o cara que é programador vai ficar fazendo um monte de coisinha básica em todo projeto que ele cria do zero, se tem um monte de ferramenta no code que já faz isso para ele de uma forma muito mais fácil? Então, muito programador está percebendo que, cara, por que eu vou ficar me gastando tempo aqui fazer CRUD básico, fazer coisinha simples, se eu já posso focar em coisas mais complexas que as ferramentas no code às vezes não oferecem, e ele pode usar a ferramenta no code para criar a base desse projeto e aí depois colocar o restante em cima. Então talvez também seja por isso que algumas pessoas querem exportar o código, porque o cara tá familiar com código, tem domínio de código e quer usar no code como uma forma de acelerar esse processo de criação de coisas básicas. E faz total sentido. Só que daí a gente tem que entender que no mercado no code existem muitas ferramentas. E algumas dessas ferramentas estão focadas para um perfil de usuário mais iniciante, mais básico, que quer construir uma coisinha mais simples. E outras ferramentas já estão focadas em níveis mais avançados, coisas mais complexas e conseguem entregar outras coisas e até mesmo, às vezes, o código. E tem algumas ferramentas que elas têm um pouco o conceito, não sei se você já ouviu falar dessa ferramenta, eu já usei bastante quando era mais novo, o chamado Dreamweaver. E o Dreamweaver ele tinha um conceito onde você tem metade a parte visual e metade a parte de código. Ou seja, se você sabe código, você pode ir desenvolvendo pela parte de código e você vai vendo como está ficando o visual. Se você não sabe o código, você vai pela parte visual e ele vai fazendo o código. Então você tinha ferramentas que eram assim, metade, metade. Cada uma das pessoas, de acordo com o que ela preferia usar, ia trabalhando em uma parte. E tem algumas ferramentas, tipo essa Wappler, que tem mais ou menos esse conceito. Só que, para mim, esse conceito ele é um pouco antigo e a gente está tendo uma novas versões e novos formatos de ferramentas no code. E se você quer mexer no código, daí você está procurando ferramentas low code. E aí é outra história, a gente não está falando de no code, a gente está falando de low code, ou seja, geralmente vai exigir mais conhecimento, vai exigir conhecimento de programação também. E aí tem geralmente essa parte do editor de código também. Mas elas não são tão recomendadas para quem não quer mexer com código, né? Então já se divide aí as categorias entre no code e low code.
Esse assunto é muito legal, espero que você tenha gostado bastante. A gente pode fazer novos vídeos aí no futuro. Então, se você gostou do assunto, deixa o like. Quer saber mais sobre no code, já se inscreve também. E caso queira comentar um pouco sobre o que eu falei aqui, deixe o seu comentário aí e a gente vai falando em novos vídeos e trazendo mais informações sobre esse universo no code. Espero que você tenha gostado bastante do assunto, tenha te ajudado, esclarecido dúvidas. Se inscreve aí no canal então e continue acompanhando a gente nos próximos vídeos. Valeu, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Yes, no code!